Olá, pessoal. Demorou, meu amor? A câmera ainda é um desafio para mim, tá? Mas eu vou melhorar. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui gravando esse vídeo com a palavra de Deus, que é o que nos inspira, que é o que nos faz vivermos alegres, felizes e juntando as forças que nós precisamos para enfrentar o dia a dia. Não é mesmo, meu bem? Isso, meu amor. E para enfrentar o dia a dia só com a palavra mesmo. Amém. Não tem outro meio de você enfrentar o seu dia a dia se não for através da palavra, da oração, da comunhão com o Pai. É verdade. Vamos orar então? Vamos orar. Chamar o Espírito Santo para trazer luz para o que nós vamos estudar, para o que nós vamos ler e aprender. Amém. Não é nada de nós, é tudo pelo Senhor, é tudo para Ele, é tudo por Ele. Para Ele nós devolvemos. Obrigada, Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, por mais uma palavra que o Senhor traz ao nosso coração para compartilharmos com todas as pessoas que forem alcançadas através desse vídeo. Sim, Deus. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração todos os dias. Nós te damos, Senhor, esse espaço, nós te damos a autoridade que o Senhor tem para mexer, para mover. Sim, Deus, para fazer o que o Senhor fazer o que o Senhor quiser, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o nosso dono. Sim. E nós queremos, Senhor, que o Senhor trabalhe dentro de nós, na nossa mente, no nosso espírito, nas nossas emoções, no nosso caráter, na nossa saúde física, espiritual e emocional. E é para Ti, Senhor, que nós invocamos agora, que o Senhor venha poderosamente agir nas nossas vidas e na vida de quem o Senhor quer alcançar através desse vídeo. Muito obrigada. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui e vamos estar falando um pouquinho da palavra. A palavra dessa semana, eu vou confessar, não é uma palavra fácil. Não foi uma palavra fácil de ser feita. Nenhuma palavra eu acredito que seja fácil de fazer. Desde que a gente entenda que quando a gente começa a ler, à medida em que a gente começa a ler, à medida em que a gente começa a meditar na palavra, à medida em que a gente começa não só apenas ler a palavra, mas a gente começa a pensar no que realmente nós temos que fazer, os desafios não são pequenos, são grandes. E hoje eu gostaria de trazer algo que muitos que estão vendo agora já sabem, mas que por muitas vezes por mais que nós saibamos do que está escrito, do que Deus nos manda fazer, Deus não nos orienta, Deus não nos coloca essa regra, mas Deus nos dá esse mandamento, que é o seguinte. O primeiro grande mandamento está escrito no livro de Mateus 22:38, que fala o seguinte: amarás o teu Deus acima sobre todas as coisas, né? E aí logo depois vem falando assim: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo, em Mateus 22:39. E aí, vendo esse mandamento, lendo esse mandamento e parando para pensar, ele não é fácil. Não. Ele realmente não é fácil. Eu vou falar para você que ele é um desafio para mim. Ele é um desafio pessoal para mim. Para todos nós. Mas ele me faz, muitas vezes, lendo esse mandamento, ele me faz entender o quão pequeno eu sou. E que
eu preciso aprender demais. Eu preciso aprender muito com Deus. E nós estamos aqui para isso, né? Sim. Ainda bem que Deus é longânimo. Deus sempre nos espera. Deus é Deus. Por isso que ninguém explica. Ninguém explica Deus. É verdade. O amor de Deus, ele tudo espera, tudo suporta. Sim. É esse. E dentro disso, eu gostaria de perguntar para você, você já parou para pensar o quão difícil é amar o próximo? Quão difícil é você amar, e através desse amor que Deus pede para nós termos, você já parou para pensar o quão difícil é você amar em perdão, amar, né, a ponto de você esperar o tempo da pessoa, você esperar o tempo que a pessoa tem para que ela possa entender tudo aquilo que ela está fazendo ou vivendo. Uhum. Amar a um ponto que você possa suportar a pessoa estar errada. Exemplo, eu gosto de botar um exemplo. Nós sabemos que o maior desafio do ser humano é se relacionar. O relacionamento é muito difícil. Sim. Muito difícil. Só que se nós entendermos que existe orientações, existe regras e existe mandamentos. Você consegue entender? Eu não sei se você tem essa percepção que eu tenho, que eu acredito que a minha esposa também tenha, de que existe orientação. Orientação, para mim, é algo que eu preciso... assim, a pessoa está me sugestionando, ela está me dando uma sugestão, olha, é uma orientação, faça isso. Existem também as regras, que não me soam tão de maneira... Regras, para mim, não me soa tão duro, não é uma coisa dura, é uma coisa muito mais de organização, né? Existem regras, mas quando fala mandamento, sim, me faz parar, né? Mandamento E não me faz... ordem. É uma ordem. Uma ordem. E mandamento não me faz só parar, me faz pensar. Porque para você cumprir um mandamento, você precisa pensar. Hoje a gente vê que a maior dificuldade dos relacionamentos é o seguinte: nós muitas vezes não pensamos, nós reagimos. Hoje nós somos muito mais reativos do que pensativos. A maioria das vezes. Muitas vezes se você parar para pensar de todas as coisas que você, mediante um relacionamento que você teve, vou falar dos relacionamentos ruins, perante algumas coisas que você tenha vivido em relação aos relacionamentos, em momentos difíceis. E se você pensar em todas as coisas que você fez, a maioria você fez sem pensar. Você fez por reação. E aí, se nós formos pegar todas as reações que nós fazemos e tentar comparar com qualquer outro ser vivente desse mundo, a gente vai ver que nós agimos por muitas vezes como um cachorro. Um animal. Como um animal. Como um animal. Pensa. Irracional. Sim, um animal irracional. Pensa, muitas vezes nós, pelo fato de agirmos na reação, nós acabamos agindo só debaixo daquilo que foi feito conosco. E a gente, por muitas vezes, não pensa se aquilo que nós estamos fazendo é certo ou errado. A gente simplesmente reage. Sim. Como um cachorro quando alguém chega perto. O cachorro não sabe se você é bom ou ruim. O que ele faz? Antes de você chegar perto, se ele for um cachorro desconfiado, ele vai latir. Se ele for um cachorro brabo, ele vai rosnar. Ele vai rosnar e ele vai avançar provavelmente. Se ele for um cachorro dócil, ele vai abanar o rabo. Sim. E ele não quer nem saber, independente de quem se aproxime dele, a pessoa pode ser boa, ruim,
pode ser o que for. Com uma intenção. Ele vai agir debaixo de uma reação. Sim. E por muitas vezes, se a gente for fazer uma comparação, muitas vezes a nossa reação, ela só pode ser comparada com um animal irracional. Uhum. E aí eu quero te dizer hoje, você que está vendo esse vídeo, você não foi feito para ser somente uma pessoa que reage. Uhum. Você foi feito para pensar. Você é um ser pensante. Você foi feito à imagem semelhante do Todo-Poderoso. Sim. Você imagina que o Senhor, quando criou a terra, você acha que ele reagiu? Não. Ele pensou. E viu que era bom tudo que ele fez. Por quê? Porque ele pensou. Cada detalhe. Sim. E você é a imagem e semelhança dele. Então, meu irmão, seja muito mais pensativo do que reativo. Pense nisso. As coisas, elas vão se resolver de uma maneira muito mais fácil. Na verdade, eu escrevi aqui, o que nos faz diferente dos demais seres é que nós somos seres pensantes e temos a capacidade de pensar para tomar as decisões. E, na verdade, ao pensarmos antes de tomarmos qualquer tipo de decisão para a nossa vida, a gente tem a opção de escolher a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o que nós devemos ter como bússola. É ela que nós temos que ter como parâmetro. É ela que nós temos que ter como nosso GPS espiritual. Sim. Você quer ser feliz? Viva segundo o que a palavra diz. Você quer ser abençoado e ser uma bênção? Viva o que a palavra diz para você. Você quer ter paz? Muitas pessoas dariam tudo para ter paz. Sim. Se você quer viver e você ser alguém admirável, se você quer ser admirado, viva a palavra. Sim. Não viva o que você quer viver. Viva o que Deus tem para você. E se alguém perguntar, você fala, olha, eu vivo o que Deus pede para eu viver. É verdade. Até porque o que Deus oferece para nós é abundância de vida. Não é um pouquinho de paz. Não é um pouquinho de amor. Não é um pouquinho de sabedoria. Deus, ele é um Deus abundante. Tudo que vem de Deus é para sobrar, é para transbordar. E existem muitas pessoas vivendo o dia a dia, se contentando com migalhas. Sim. Tem as pessoas não só vivendo com migalhas, mas as pessoas sendo reativas. Sim. E muitos relacionamentos acabando. Muitas pessoas deixando de se falar, muitas pessoas deixando de se relacionar, muitas Sim. pessoas deixando de viver o que Deus tem de promessa. Sim. Uma reação, E não só, eu posso ver isso, a gente vem de situações não só de pessoas, famílias, amigos, no trabalho também. Sim. Muitas pessoas no trabalho não conseguem falar a mesma linguagem. Muitas pessoas nas amizades não conseguem mais se relacionar e aí, por causa desse comportamento reativo e não pensante, a pessoa deixa como está, se afasta ou então não quero resolver isso. Sim. E isso é muito complicado. E quando a gente para pensar nisso, que nós temos que ser muito mais pensativos do que reativos, eu gostaria que você pensasse nisso que você vai ler agora. Agora que vai ser lido. Pense nisso. Olha o que diz na carta de Filipenses 4, versículo 8 e 9. É algo que Deus diz para nós. E você precisa pensar. Você não pode só reagir, você precisa pensar no que você está fazendo e no que você precisa fazer para que tudo saia bem. Olha o que Deus diz para nós.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. E Deus da paz, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Se nós pararmos de sermos reativos em todos os relacionamentos que nós temos com as pessoas que nos cercam e começarmos a ser mais pensativos, pensarmos no que a palavra de Deus diz para nós sermos e fazermos, você pode ter certeza, a paz mundial já tinha chegado há muito tempo. Os casamentos não estariam acabando. Irmãos não estariam se matando. Mãe não estaria brigando com filho, filho não estaria brigando com tia, tia não estaria brigando com primo, as famílias viveriam bem, não teria problema no trabalho, nem em qualquer outro lugar que você se relacione com pessoas. Não, e você falou de pessoas que estão muito próximas. Hoje nós vivemos uma situação tão caótica no mundo que nas redes sociais, se você discordar de algo que a pessoa... Meu Deus! Às vezes a pessoa posta algo que ela gosta, a rede social é dela. E a pessoa posta algo, alguém se acha no direito de discordar e combater e agredir com palavras e ameaçar a pessoa ao ponto da pessoa apagar, excluir. Está um caos generalizado onde as pessoas reagem de qualquer forma. Como você falou no começo, muitas vezes como animais irracionais. Sim. Deus nos deu tanta inteligência. Deus nos deu tanta inteligência que há estatísticas de que o ser humano não consegue utilizar, não sei a porcentagem, tá, gente? Que eu tô falando aqui porque eu já vi alguma coisa sobre isso. O ser humano não consegue utilizar uma porcentagem grande do seu intelecto, da sua mente. Sim. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você acha que Deus, o próprio Deus, ia falar para nós que nós deveríamos amar Ele acima de todas as coisas, e logo depois Ele ia falar assim: ame o seu próximo como a ti mesmo? Não. À toa? Sim. À toa? Você acha que Ele ia deixar esse desafio à toa? Isso não é à toa, irmão. Uhum. Isso não é à toa, minha irmã. Não é. Isso é para que você entenda que esse desafio ele é real, mas ele é possível. Sim. Aqui eu poderia falar tantos versículos que falam para nós amarmos uns aos outros. E em João 13:34, eu anotei até aqui, Jesus fala sobre o novo mandamento: ameis uns aos outros como Cristo vos amou. Você acha que o próprio Deus ia falar isso para nós à toa? Sim. Hoje o mundo está de perna pro ar. As pessoas elas não querem se relacionar. É muito mais fácil se relacionar com um celular do que com pessoas. É muito mais fácil eu abrir, deixar a pessoa para lá e nunca mais falar com ela, e ir atrás de alguém que fale a mesma coisa do que eu, do que tentar consertar, do que tentar, amar a pessoa, entender. Muitas vezes por detrás de uma agressão verbal, de uma atitude, as pessoas hoje elas não querem se resolver, elas querem ganhar. Sim. Eu lembro que um amigo meu, que provavelmente vai ver esse vídeo, toda vez que eu tentava, falar e convencer muita gente, ele passava a mão nas minhas costas e falava assim: meu irmão, você quer estar certo ou você quer ser feliz? E aí me fazia parar para pensar, e eu falava: será que eu só tô querendo algo para mim? Uhum. E aí
muitas vezes essa frase me fez parar e falar, eu quero ser feliz. Mas o que é ser feliz para mim? Para ser feliz para mim é ter os meus amigos perto, é ter paz com a minha esposa, com os meus filhos, é olhar para o lado e ver as pessoas sorrindo. Sabe, não tá ligado a coisas, tá ligado às pessoas, a minha felicidade. Então, eu quero ser feliz, eu preciso olhar para as pessoas com outro olhar. Eu preciso amá-las, independente do que elas falam para mim, como elas agem comigo. Eu tenho que saber esperar o tempo delas, eu tenho que saber suportar muitas vezes algumas palavras que não são boas, que talvez não sejam nem verdade. Eu tenho que saber, eu tenho que dedicar atenção, tempo para elas. E às vezes também a pessoa que reage mal, ela está escondendo. Sim. Ela está escondendo algo que aconteceu com ela, ela está escondendo uma rejeição. Sim. Que tenha acontecido. A maioria das vezes, porque se não fosse assim, meu bem, os consultórios não estariam abarrotados de pessoas precisando desabafar. Muitas vezes a pessoa, é só questão, gente, muitas vezes você senta, você conversa, quando chega ao final, você pensa, não era aquilo tudo. Se você permitir, meu bem, pode falar que eu vou ler. A verdade, irmãos, o relacionamento nunca foi e nunca será fácil. Sim. Porém, existe alguns segredos, né, que a Bíblia fala para nós. E aqui é muito pouco tempo para eu falar de todos, por isso você precisa ler a Bíblia. Sim. Você precisa aprender direto na fonte. Você precisa aprender dele, que é humilde e manso de coração. Você Amém. precisa, faça isso, leia a Bíblia. Eu sei que muitas vezes você talvez não entenda o que está escrito, mas medite, ore, fale, Deus, Espírito Santo, fala ao meu coração, me mostra o que é isso aqui. E Deus irá te ajudar, você vai ver, você vai ver. Gaste um tempo. Invista um tempo. Sim, a gente perde tanto tempo às vezes com coisas tão insignificantes. E mais do que o que o Marcos acabou de falar, que é você ler a palavra de Deus, que é você meditar e que é você estudar o que o Senhor já deixou escrito na Bíblia Sagrada, mais do que isso, é você praticar o que você vai ler e o que você vai aprender. Não adianta só a gente ler a Bíblia, mas lermos o que está escrito aqui e não praticarmos. Nós temos que ler e fazer. Sim, irmão. E, irmãos, entendam o seguinte, se hoje te falta sabedoria para lidar com alguma situação dentro da sua casa, Sim. dentro do seu trabalho, dentro dos relacionamentos que você tem, peça ao Senhor. Em Tiago 1,5 fala o seguinte, que Deus, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá deliberadamente. Amém. O Senhor vai te dar se você pedir. Peça sabedoria ao Senhor para que você tome uma atitude boa, que não saia palavra torpe da sua boca, que não saiam palavras ruins da sua boca, que você não tenha uma ação ruim perante aquilo que te fizeram de mal. Não faça, não pague o mal com o mal. Sim. Muito pelo contrário, pague o mal com o bem. Entendeu? Faça aquilo que você gostaria que fizessem com você quando você erra. É verdade, faça isso. É verdade. Não perca o seu tempo. Isso está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 17, o que o Marcos acabou de falar. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele.
Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Está escrito na palavra. É isso que Deus tem para nós. Irmãos, eu gostaria de terminar. Obrigada, de terminar falando duas coisas. Uma, o seguinte: perdoe. Sim. Perdoe as pessoas. Amém. Perdoe aqueles que te fizeram mal. Sim. Perdoe. Não leve isso com você, não guarde isso com você. Perdoe. Você verá que a sua vida vai ser muito diferente. Sim. Eu me lembro de Pedro questionando Jesus, falando: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes eu devo te perdoar, meu bem? 70 vezes 7. 70 vezes 7 Ai, é muito perdão. Perdoe. O perdão é uma chave muito importante para que você seja feliz. Perdoe. Sim. Não fique, não guarde, não fique amargurado. Não guarde isso. Sim. Perdoe e viva tudo que Deus tem para você. Aleluia. E outra, eu gostaria de terminar lendo Colossenses 4, 5 e 6. E fala assim: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Uau! É isso que Deus fala para nós. Seja temperado, mas seja temperado da maneira certa, com a palavra, Amém. Com mansidão, com domínio próprio, com todos os frutos do Espírito que o Senhor nos ensina que nós precisamos ter e exercer. Sim. Tenha o amor como principal base de todos os seus pensamentos. Parâmetro de vida. Tome as suas decisões baseado no amor, Aleluia. Não na reação. Amém. Não seja reativo, Glória seja pensativo. Uau. Amém? Vamos orar, Glória a Deus. Ora por nós, por favor. Sim, Deus, nós queremos te agradecer. Aleluia. E nós queremos pedir, Senhor, por todas as vidas, por todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Aleluia. Deus, que possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Amém. Pelo Teu Espírito que é manso, pelo Teu Espírito que é humilde, pelo Teu Espírito que ensina, Amém. pelo Teu Espírito que consola. Glória Deus, em nome de Jesus, traz, Senhor, toda a luz necessária. Senhor, aonde for, aonde tiver um problema de relacionamento, Deus, que o Teu poder que opera em nós, na nossa fraqueza, Deus, que Ele possa ser o resplandecer na casa de todos aqueles que verem esse vídeo e aqueles que estiverem perto, Senhor, daqueles que estão vendo e que verão esses vídeos. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, viver realmente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Queridos, sejam alcançados pela maravilhosa palavra de Deus. Deus te abençoe.